Mais um Pudimcast, nosso pudinzinho, nossa sobremesa do meio-dia. Hoje vamos falar sobre as crianças que falam sem parar, interrompem as falas, falam alto, tipo a Tati, assim, alto. E por que isso acontece? Inclusive com os adultos, com as crianças, com o pessoal. O que significa isso? Por que o meu filho fala, pergunta, fala sem parar, não para de falar, fala alto, interrompe a minha fala, interrompe a fala do coleguinha, ele simplesmente não para de perguntar, fala o tempo todo. E o que é isso? Impulsivamente, ele interrompe no meio do caminho, não deixa nem concluir a frase, ele já interrompe a fala. O que está acontecendo com essa criança que não para de falar um minuto? Por que isso acontece? O que é que motiva a criança a fazer isso o tempo todo? Vamos começar nosso Pudimcast, nossa sobremesa do meio-dia com esse tema que eu tenho certeza que muitos pais passam, muitos pais vivenciam essa situação das crianças interromper as falas, falarem sem parar, falar alto, gritar. E ainda por cima, o professor nem está lá na frente do quadro tentando dar uma explicação. Quando vê, ele já veio, interrompeu, já perguntou outra coisa, já simplesmente... E aí a professora fica assim, né? E aí ele é mal visto, às vezes, por essa expressão, da forma como ele age no conjunto social da classe, da sala de aula, como ele está agindo dentro do ambiente social da sala de aula. E por que isso acontece? Por que isso acontece com os nossos pequenos? O motivo do porquê que isso acontece. Qual é o motivo disso acontecer com as nossas crianças? Vamos pensar um pouquinho. Isso é decorrente da hiperatividade misturada com a impulsividade. Por que eu digo que é uma mistura dos dois? A impulsividade é esse ímpeto de dar resposta, interromper, falar, sabe? Essa coisa assim. Só que a hiperatividade é quando eles estão agitados, eles querem muito perguntar, eles querem saber, eles estão lá, eles, sabe? É aquela coisa assim, é um agito. Então, pode ser as duas coisas misturadas, né, ao mesmo tempo, ou separadas, exatamente. Porque depende do momento que a criança está vivendo. Depende muito da forma como ela está vivendo. Então, hoje nós vamos tentar entender um pouquinho mais e nos colocarmos na visão da criança e tentar entrar na mente. E aí, eu vejo relatos aqui, e vou continuar falando, de pais que acham que a culpa disso é deles, que acreditam que o motivo disso acontecer, da criança ser assim, é a culpa do pai e da mãe, né, desse comportamento da criança. Volto a dizer, a culpa não é do pai e da mãe. A culpa não é do pai e da mãe desse comportamento. Quando nós falamos de impulsividade, hiperatividade, déficit de atenção, de TDAH, nós falamos lobo frontal, aonde os neurotransmissores são diferenciados da criança que tem TDAH. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês entenderem. Ó, a imagem, tá? Aonde existe uma diferenciação aqui nos neurotransmissores, pessoal. E isso faz, nesse hemisfério, essa diferença de comportamento com relação às crianças que não têm problema de impulsividade e hiperatividade. Aí você vai dizer assim, meu filho não é diagnosticado. Ok, nós estamos aqui tentando entender se a criança com frequência faz isso, se a criança frequentemente tem esse problema. Nós estamos nesse trabalho para tentar aqui solucionar o problema. E eu venho aqui sempre falar, né, dos números, porque de 4 a 5% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem TDAH. E no Brasil, menos de 18% é diagnosticado e tratado. E por que eu falo dos sintomas e dos problemas? Porque você pode estar passando por esse problema sem diagnóstico. A cada 10 crianças, menos que 2 são diagnosticadas. Então, você pode estar passando por esse problema, ter uma criança com isso e achar que a culpa é sua, que você não está dando uma boa educação, que você não está conseguindo dar freio para a criança, que é você o problema e, na verdade, o problema não é culpa sua, e sim uma questão biológica da criança. E aqui eu venho dizer para você que o problema não é sua culpa.
Você não tem culpa do que está acontecendo. Você não tem culpa da criança falar sem parar, da criança interromper a fala, da criança falar alto, da criança gritar. Não é sua culpa. Você não foi uma pessoa que não soube educar seu filho. É uma questão neurobiológica que causa esse comportamento na criança. E é para isso existem técnicas para solucionar os problemas vinculados ao TDAH. Nós temos como solucionar isso sim, porque a criança ela apenas tem essas questões comportamentais, aonde nós vamos resolver essas questões e solucionar as questões nessa questão dos neurotransmissores do lobo frontal. E aí nós vamos entendendo o que acontece com a criança. E aí eu quero que vocês se coloquem no lugar da criança. Se coloquem lá na posição da criança. A criança, ela tem ímpetos diferentes. Ela tem impulsões diferentes. Aonde ela acredita que ela não está fazendo nada de errado. E realmente, na mente dela, nada está acontecendo de errado. Ela tem uma aceleração no cérebro dela muito grande. A gente chama de hiperaceleração cerebral, tá? O cérebro dela pensa muito mais rápido do que de uma criança típica, uma criança que não tem problema. A fala, olha como eu falo rápido, eu tenho TDAH, tá? O exemplo sou eu. Olha como eu falo rápido. Se você não tem TDAH, você não se conecta comigo. Eu falo rápido demais, gente. Eu tento me segurar às vezes e penso assim, meu Deus, o pessoal deve estar pensando que está falando com uma metralhadora. Eu falo rápido, porque eu tenho TDAH. O meu cérebro processa muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então, o meu pensamento ele é tão rápido que eu falo rápido demais. E isso é algo da pessoa que tem o TDAH. O cérebro é muito, muito acelerado. Viu? Né? E aí, o que acontece? As conexões neurais lá no cérebro, eles fazem o pensamento ser mil acelerado. E eu vou dizer para vocês, nós temos, em média, mais de 70 mil pensamentos por dia. E eles têm a velocidade da luz. Só que acontece que as crianças que têm essas conexões neurais, tá? Isso é comprovado cientificamente, não estou falando de coisa fora da ciência, tá? Simplesmente formam mais de 10 mil conexões neurais dividido em dois, onde vão formando as conexões neurais. Então, a inteligência ela é muito maior. Então, a pessoa que tem TDAH, ele é acima da média do que uma criança comum. Só que a questão comportamental, no globo frontal, é diferente. Então, ela não é compreendida na sociedade. Por quê? Porque os padrões sociais são assim, ó. Não, você precisa se comportar nessa sala de aula, sentado nessa classe, fazendo isso, aprendendo dessa forma, com o professor lá na frente, no quadro. Você precisa se comportar nessa indústria aqui, onde todos os trabalhadores trabalham assim. Você precisa se comportar nesse ambiente da festa, sentado nessa cadeira, porque todos estão nesse ambiente social dessa forma assim. Então, os padrões sociais enquadram as pessoas de uma maneira limitante, literalmente limitando os comportamentos de maneira fechada. E por isso que eu falo que é TDAH fora da caixa, porque as pessoas pensam que o TDAH ele é limitante. Não é que ele seja limitante. É uma questão comportamental que a criança tem que entender como agir nesse ambiente. Como se controlar os impulsos nesse ambiente. E isso tem técnicas para controlar os impulsos. Nesses ambientes que nós vamos aprender a conviver. Certo? No entanto, o que acontece? Ele tem uma criatividade tão grande, um pensamento acelerado tão grande, um hiperfoco tão grande, que ele é acima da média do que todas as crianças típicas são. E para isso ele tem treinamento desde que o emocional dele seja tratado e curado. Porque senão ele vai toda a infância dele ouvir: você não sabe nada, você é incompetente, tudo tá errado, você é uma criança que não para, você sabe? Ele é acusado por todos como o errado da história. Ele não é compreendido aonde ele está, ele não é compreendido no ambiente que ele está. E aí ele só vai tendo o que não é autoestima, é baixa estima mesmo. Aí ele entra num processo de depressão, ele entra num processo de ansiedade, ele entra num processo de todas os galhos da árvore onde a essência é o TDAH, como eu explico sempre. Só que tem técnica específica para resolver isso. Tem.
comprovado cientificamente. Comprovado cientificamente. Aí, o que nós fazemos? Trabalhamos a criança para que ela consiga um resultado que ela fique acima da média. É exatamente isso que eu estou dizendo. Ela tem um resultado onde ela se destaca, ela destaca a sua maior habilidade e ela mostra, não, eu sou excelente nisso. É isso aqui. É isso que eu preciso. E então, ele realmente vai dizer assim, eu sou ótimo nisso. E aí, a sua autoestima vai subir lá em cima. E por isso que a gente fala de números, fala de dados demográficos e mostra que o TDAH não é limitante. Quando eu falo que o TDAH não é limitante, é porque eu sei as dificuldades que os pais passam com o TDAH. Eu sou uma mãe de criança TDAH. Eu posso falar isso porque eu passo por isso todos os dias. Mas eu sei como nós superarmos os obstáculos e transformar isso em algo completamente diferente. E eu sei todos que podem ter. Eu mostro a lista de todos que tiveram sucesso tendo TDAH. E falo da minha experiência pessoal com os meus filhos também. Porque não adianta simplesmente falar, tu tem que mostrar, tem que viver. E hoje, vendo as minhas alunas, o resultado das minhas alunas, a mesma coisa. É algo incrível. É algo incrível o que acontece. Quando nós mostramos que toda criança, se transforma de uma criança que estava fechada numa concha, como se fosse uma pérola lá no fundo do mar, se sentindo oprimida. Pensa uma criança que se sente oprimida como uma pérola. Pensa, ela está lá, aquela pérola trancada no fundo do mar, onde todos dizem, não, você não presta, você não sabe nada, você é incompetente, tudo que tu faz está errado. E aí vem alguém e resgata aquela concha e começa a dizer, não, você tem essa habilidade, você é ótimo. E tira e abre a concha e tira aquela pérola e, acima de tudo, lapida, que é o que é mais complexo no processo. E ela brilha e vira uma joia. Esse é o processo. E aí, a gente consegue transformar literalmente a criança. Aí, vamos voltar ao tema de hoje. Por que a criança interrompe falas? Fala sem parar, fala alto. Justamente pelo processo da impulsividade e da hiperatividade. Justamente por causa dessa hiperaceleração do cérebro. E aí, nós vamos fazer o que nesse processo? Controlando os impulsos da criança, nós conseguimos ensinar ela qual é o momento certo dela não reagir, mas agir de forma intencional com inteligência emocional. E isso é uma das partes da técnica que nós ensinamos como fazer. Como fazer para a criança ficar acima da média. Eu sei que muitos pais aqui ficam pensando assim, tá, ela tá falando, mas ela não sabe como é que é a minha criança. Eu não sei como é a sua criança, mas eu posso garantir que isso é realidade para todas as crianças. Isso é realidade para todas as crianças, porque todas as crianças passam pelas mesmas lutas dentro da escola. Elas pensam que é o pior momento do seu dia o intervalo da aula, onde elas têm um intervalo para ir comer o seu lanche, e elas olham aquele ambiente, agora se coloquem no lugar dos filhos de vocês, aonde seria um ambiente social que ela tem que fazer sociabilização. E aí cada um tem o seu grupinho e muitas vezes eles se sentem excluídos. E são excluídos. Porque todos ficam apenas olhando as suas características de problemas. Aquilo tudo que está de errado. Porque ele foi baixando a sua baixa estima e foi se fechando na concha. Ele não entendeu ainda o que ele tem de melhor. Ele não conseguiu trabalhar o seu melhor. E aí ele foi sofrendo. E ele não conseguiu interagir da maneira certa. Porque quando ele estava lá, da primeira vez que ele tentou sociabilizar, ele interrompeu uma fala de um colega e aquele colega já começou a excluir. Ele falou muito alto num grupo, tentou coordenar, em vez do grupo ir brincar tudo de para lá, ele dizia, não, vamos brincar para cá, e aquilo já foi fazendo uma desavença no grupo. Ele falava alto, as pessoas já ficavam assim, ele tá gritando comigo? E aquilo foi fazendo ele não ter sociabilização na escola, e ele começou a se sentir excluído,
Porque às vezes a exclusão não se dá só com palavras, se dá com olhares, se dá com o que os outros estão conversando lá, falando, olhando, como ele está se sentindo no ambiente social, até mesmo dentro da classe, o que a professora fala para ele quando ele está interrompendo a fala da professora e fazendo perguntas, como os colegas reagem a essas perguntas. E aí tudo isso vai influenciando na sua baixa estima, não na autoestima. Porque as pessoas falam, autoestima, que a sua autoestima está afetada. Não, autoestima é estar bem, entender-se consigo mesmo, estar bem resolvido. Vai criando uma baixa estima mesmo, a criança ela vai se fechando, vai criando um processo emocional muito duro, muito difícil. E muito difícil de tu tratar lá na adolescência, tu tratar lá na vida adulta. Cria traumas profundos, porque os maiores traumas se criam lá na infância. E aí a criança, lá no processo inicial, ela começa a sentir essa dificuldade de uma maneira extrema, extrema. E é justamente por causa dessas atitudes que ela faz de maneira impensada. Ela não pensou na hora do agir. E ninguém ensinou ela como fazer o processo de agir. Como agir nesses ambientes. Ninguém conversou com ela sobre isso. Ninguém falou com ela como fazer. Ninguém deu as técnicas para ela. Para resolver os impulsos. Para trabalhar de maneira técnica. Ninguém explicou o que fazer. E aí isso foi fazendo com que a criança cada vez sofresse mais, e não conseguisse achar a sua melhor habilidade. E só achasse que não tem condições de nada, eu sou incompetente, eu não sei fazer nada, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E aí quando a criança chega nesse ponto, ela pensa assim, já que eu não sei nada mesmo, por que eu vou me esforçar? Já que todo mundo me diz que eu faço tudo errado, por que eu vou me esforçar? E aí começa a se revoltar, que é a pior parte do processo, quando há revolta. E nesse processo de revolta é muito triste. Sei que é um pudim duro, amargo, ruim de ouvir, mas a parte dura de ouvir agora, que foi a parte final, é uma parte de conscientização, para vocês se colocarem lá no lugar dos seus filhos e entenderem o sofrimento que eles estão passando hoje. Porque se vocês não entenderem como eles estão lá passando hoje, vocês vão achar que isso é nada. E não, é real sim, e é difícil sim, precisa ajudar sim, porque senão a coisa vai ficar feia depois. E aí nós vamos para a estatística, que é a pior de todas, que eu queria que não existisse. Que de 40% a 50% de quem tem TDAH vai para o mundo das drogas. E eu não quero meu filho nessa estatística, e muito menos o seu. Eu luto todos os dias. A minha filha já tem 21, eu já estou mais tranquila, mas o meu filho de 13, eu luto todos os dias com ele. Eu não posso dizer que eu estou fora do risco, porque eu luto todos os dias pelo meu filho. E eu acredito que vocês têm que lutar todos os dias pelo filho de vocês. Então, assim, a minha luta é para que nós tenhamos crianças que não caiam nessas estatísticas. E eu acredito nisso. Isso faz eu vir aqui todos os dias batalhar com vocês. Esse é o meu maior propósito. Ela falou que o filho dela é tudo isso, está trabalhando emocional. Que bom que ele já tá com a psicóloga. Mas eu sempre falo que o nosso processo ele é fundamental, porque agora eu vou falar sobre isso. O profissional vê ele uma vez por semana e o nosso procedimento é justamente com os pais. Por quê que a gente faz essa terapia diferenciada comprovada pelos estudos norte-americanos? Porque ele vai na psicóloga uma vez por semana, 1 hora por semana. No profissional, que é o neuropediatra, uma vez a cada 2 meses, certo? Mas com a família ele fica todos os dias. E lá na escola, 4 horas, numa turma de 20 a 30 alunos. Só que a família, que é o fundamental, que é o nosso fundamento aqui que nós ensinamos, ele fica em tempo integral, e por isso que nós falamos que a técnica de treinamento de pais, que é o que nós falamos e aplicamos aqui, é o que é o fundamento, aonde a criança tem um resultado efetivo com muito mais rapidez. Por isso que nós falamos que é 21 dias, que se tem a aprendizagem para começar a ter já o resultado imediato. Um grande beijo, pessoal! Beijão!